Olá, concurseiro, concurseira, mais uma prova atualidades. Hoje estamos num trio. Três, professor Laércio, três, hein, professor? Aqui. Três, professor Laércio, três. Exatamente. Três. Sabemos contar que depois do 2 e antes do 4 vem o... Três, beleza. Só para informação. Exatamente. Como estamos? Hoje vim fazer companhia para esses dois loucos. Vamos ver se agora dá uma melhorada. Tá meio ruim, nível ruim. Agora me chamaram, vamos ver se melhora. Poxa vida. Turma, por que isso? Veja uma coisa. Este mês de abril, um fato importantíssimo aconteceu. A questão do Marco Civil da Internet. Para a gente dizer o quanto isso é relevante, da mesma forma que a Rio 92, que o protocolo de Kyoto caiu em dezenas de concursos, em centenas de questões foram elaboradas sobre a Rio 92 ou o protocolo de Kyoto, a mesma coisa vai acontecer com a questão do Marco Civil. E, é claro, a busca por uma regulamentação mundial sobre este fato. E eu vou começar provocando o professor Ricardo Beck sobre isso, perguntando para ele o que é o ICANN. Vamos lá. É um ponto importante que o nosso aluno tem que saber? Eu digo assim, Lércio, eu digo assim, Marlos, é fundamental, é importante por um motivo só. O que vem a ser o ICANN? A internet, todo mundo sabe que ela é mundial, a gente não tem como evitar isso, só que cada país acaba regulando e regularizando a sua parte de internet. O ICANN tende a trabalhar isso em nível mundial. Porém, ele está subordinado ao governo dos Estados Unidos. No Brasil, nós temos uma entidade, que é o CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, que você não pode deixar de acessar o site, que é o cgi.br, que também regulamenta, trabalha algumas situações sobre governança na internet. Claro, o ICANN é muito importante, é legal saber, mas para nós aqui, que tal sabermos do Comitê Gestor da Internet no Brasil? Lá existe uma documentação bem vasta que pode te ajudar e vai te ajudar nos quesitos da organização da internet. Claro que a questão do Marco Civil da Internet veio do Comitê Gestor da Internet. Observe, existem documentações ou documentos neste site que deram origem ao Marco Civil. Será que a gente tem que acessar esse site? Será que isso é importante? É importante também falar sobre as situações que o Marco Civil observa, além, claro, de entender os seus pormenores, os seus detalhes. Não é mesmo? Professor, vamos lá. Já que você falou da questão da página que tem que ser acessado, vamos para a fonte. Vou colocar aqui no ar para vocês. Olha aí, Presidência da República, Lei número 12.965, de 23 de abril de 2004. Tem todo um texto aqui fantástico que o professor Ricardo vai comentando ao longo. 32 artigos. Ele é curtinho, né? Vamos fechar aqui no último. 32, curtinho. Um artigo muito curto que é fundamental e é a base da nossa conversa aqui. Professor Marlon, o que a gente sempre comenta é que o nosso aluno precisa ter conteúdo. Sem dúvida. Esse assunto pode ser tanto um tema de marcar simplesmente verdadeiro ou falso, ou certo ou errado, como pode ser redação. Sendo na redação, como é que o aluno, em tese, tem que começar isso? Atualidades funcionam assim. Três, hein? Três. Atualidades funcionam assim. Você precisa saber a propriedade ou com propriedade o que se está escrevendo, o que se está falando. Por conta disso, é essencial, como o professor Ricardo mencionou, ter o conhecimento para que a sua argumentação seja a melhor possível. Olhando aqui para nós, observe, trata-se, ele mencionava isso, o Ricardo mencionou, regulamentação. É mesmo, o Marco Civil da Internet é um organismo, ou se transformou em um organismo de regulamentação, ou seja, de regulação das ações na web. Agora, não esqueça a questão política. Não vamos entrar no mérito do porquê, o seu texto argumentativo não precisa disso. Entrar no mérito da dificuldade da aprovação dessa lei. Por que ela foi tão morosa? Por que houve uma discussão no Congresso? Por que os nossos 594 parlamentares, os 513 senadores, os 513 deputados federais e 81 senadores ficaram tanto tempo em discussões, em pendências, em picuinhas para votar essa lei? Esqueça esse viés político. O que interessa na prática é saber o que essa lei pode produzir a bem do cidadão para o benefício da coletividade. É isso que vale a pena. Vamos lá. Professor Ricardo, pensando na questão da regulamentação da Lei 12.965, quando a gente pensa em regulamentação, por que foi necessário regular? Não existia ainda alguma coisa sobre isso? Até existia, Laércio. Só que o que acontece é basicamente o seguinte. Nós tínhamos mais uma analogia. Por quê?
Se tinha alguma situação penal, alguma outra situação, não vou entrar no mérito do penal ainda, porque existem outras leis que estão adequadas a isso, mas vamos entender no dia a dia da sociedade. Algumas situações da internet que afetam diretamente a sociedade acabam sendo reguladas ou regulamentadas pelas normas que passam ou que regulam o nosso dia a dia. Precisava-se, então, de um termo, de uma lei, com alguns artigos, como o Laércio propriamente mostrou, 32 artigos nessa lei, que tratam de alguns detalhes que mais estavam pegando. Então, para sair dessa analogia e ter uma coisa mais específica, surge o Marco Civil da Internet. Muito útil, porque trabalha e analisa quesitos que a gente vai acabar conversando sobre como que ficam os seus dados, será que você tem liberdade para acessar as coisas, como funcionam as empresas que te dão acesso à internet, os provedores, também chamados de ISPs, Internet Service Providers, e além, claro, dessa situação toda, como que isso vai influenciar a vida da sociedade, das pessoas. Então eu vejo que isso é um grande avanço, os países já vêm discutindo isso há muitos anos, e chegou a hora do Brasil, um pouco de forma tardia, vamos dizer, até talvez por aquele encontro da NET Mundial, talvez dê uma agilizada nisso, mas muito importante, sem dúvida alguma. Vamos lá, eu quero que volta a tela ali, por favor, para o nosso aluno anotar. Olha lá, lei 12.965, ok? De 23 de abril de 2014, e daí você vai olhando cada tópico. Por exemplo, ó, capítulo 2, dos direitos e garantias dos usuários. Então, tem direitos e garantias o usuário. Veja lá o capítulo 3, das provisões de conexão e de aplicações da internet. E assim vai seguindo. Tá certo? Tá certo. Você precisa anotar cada um deles e passar por uma leitura da guarda. Olha isso aqui, professor Ricardo, que eu quero que você fale um pouquinho mais. Da guarda e de registro de conexões. Importante isso para o nosso aluno, até para que depois ele possa usar o que o professor Marlos está colocando ali, fazendo um esqueminha da lei, para que ele possa usar isso como subsídios que dê autoridade no texto do aluno. Legal. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber, falar um pouco de questões técnicas é legal, só a gente não pode se embananar no que a gente vai falar, senão fica pior. Então vamos entender uma situação técnica para eu conseguir abordar aquilo que o Laércio falou. Veja só, primeira coisa que eu quero que você compreenda, todo computador ligado à internet possui um número que o identifica. Seja você na tua casa buscando informações, seja um provedor de conteúdo, sei lá, o Google, famosíssimo, né? Todo site na internet tem o seu endereço IP. Isso serve para a gente conseguir se localizar, para onde eu vou, para onde eu estou indo. E aí começa uma situação. Todo o teu caminho, ele é marcado. Vou fazer uma analogia rápida contigo. Presta atenção. Você na tua casa tem um número que identifica. Na casa do Laércio tem uma, na casa do Marlos tem outra, que é o CEP. É o endereço numérico que identifica a tua casa, beleza? Para você ir até o mercado perto da tua casa, o mercado também tem um CEP. Também tem um CEP. No mesmo formato. Você na tua casa tem um endereço IP. O Google tem um endereço IP. No mesmo formato? No mesmo formato. Para chegar até lá, você faz o quê? Passa por outros CEPs, não é? Para chegar até o Google, você vai por outros IPs. Neste caminho, alguém deve prover a tua conexão. Nosso provedor, como eu já citei, ISP, Internet Service Provider. Sabe o que acontece? Quando você acessa o site por meio do teu provedor, nessa conexão de última milha que nós chamamos, que é a conexão tua até o teu provedor guarda os teus dados. Isso mesmo, da tua privacidade. Algo que a lei visualiza. A lei olha, opa, peraí. A internet é algo da sociedade, é algo mundial. A privacidade, a tua vida privada é muito importante. Então, quem que regulamentava isso? Precisávamos de um código para regular isso. Beleza. Então, a primeira situação que a gente vê é a questão deles não poderem manter indeterminadamente os teus dados de navegação e dispor como quiserem. É muito cômodo, né? O meu provedor sabe onde eu vou, ele direciona a propaganda para mim do que eu gosto de fazer. Quem deu a autorização? Lembre-se disso. Então, o provedor agora tem um limite, que você deve ler a lei, são 32 artigos. Não custa você ler, analisar, isso vai fazer você crescer. E aí, digo mais, o cara que você acessou lá na ponta, o Google, o Facebook, ele também guarda as informações, sabia? Do teu endereço IP. Então, toda essa questão da privacidade, ela foi verificada, ela foi analisada e pontuada. Você não pode ter censura, você pode ser livre para acessar, é algo também analisado, porém, a privacidade não foi deixada de lado.
Agora, professor Marlos, diante dessa aula do professor Beck, como é que o aluno organiza essas ideias para uma redação que a gente está chutando alto, vai cair? Exatamente, Lércio. Veja, estamos aqui com essa, enquanto o Ricardo falava, você também, vocês dois faziam essa dobradinha, mas agora é um trio, né? Um trio. Então, é só uma brincadeira, Mas voltando ao que é sério, temos que fazer uma introdução. A introdução é a apresentação do assunto. Então, nada impede que você, que lerá esses 32 artigos, que começa a tomar pé dessa informação, também tenha ciência disso e aprofunde o seu texto na apresentação. Então, olhamos aqui. Fizemos um tamanho de parágrafo, Lércio, que é algo como 2 centímetros, ou, se quiser, os famosos, entre aspas, 2 dedinhos. Tá? Não há nenhum problema em que isso aconteça, mas ele deve ser mantido do começo ao fim, esses 2 dedinhos... Não ficar variando o espaço. Não, de jeito nenhum. Se o meu primeiro parágrafo está ali, o meu segundo parágrafo estará aqui também, e o meu terceiro parágrafo sequencialmente. Mas eu preciso apresentar o assunto. Um cuidado aqui, uma sutileza nossa, sutileza mesmo. O que fazer quando eu ultrapasso a pauta? Este tracinho que está colocado aqui no meio é essencial. Não utilize o tracinho em cima e tampouco utilize o tracinho embaixo. Ele vem aqui. E não há nenhum problema em que ele esteja aqui. O desagradável é em textos curtos, não é o nosso caso, porque essa temática requer um texto longo, e aí vai o nosso desafio. Por favor, faça essa proposta redacional, ou seja, qual a proposta redacional a ser colocada para você? A relevância do Marco Civil da Internet na regulamentação das tecnologias virtuais que temos diante da sociedade brasileira. Ou, para simplificar, diga lá, Lécio. Professor Marcos, quero te perguntar, é interessante que o aluno faça uma citação, segundo a lei de 23 de abril de 2014, a lei 12.965, é importante que ele faça essa citação para dizer, olha, eu li, eu conheço do assunto e a informação está em tal lugar, não é da minha cabeça, é isso? Não, justamente, isso é um argumento de autoridade. A lei é um argumento de autoridade. Não é? A lei está colocada, ela foi votada no Congresso Nacional, no nosso Legislativo, e foi sancionada pela Presidência da República. Não tem mais o que discutir, é lei. É lei, cumpra-se. Então, colocar a lei. Eu tenho que mostrar para quem vai ler a minha redação que eu li, sei. Que eu conheço. Exatamente. Lei 12.965, denominada como Marco Civil da Internet. Aí eu também mostro que sei, que li alguma coisa sobre o que a imprensa coloca. Porque a imprensa sempre também procura rotular de alguma forma para facilitar a compreensão do todo. E não só da parte. Não é só um texto legal, então os juristas é que o saberiam. Não, a população de maneira geral precisa saber também. Então, denominada como Marco Civil da Internet, ou seja, a regulamentação dos acessos tecnológicos da web. E por causa disso, que objetivo o quê? Qual o objetivo maior? Amparar o usuário. Amparar o usuário em quê? Em suas atividades cotidianas dentro da rede mundial. Então, por conta disso, o Marco Civil foi combatido, mas mais do ponto de vista do viés político. E não há interesse. E aí não é uma defesa do governo dizer assim, não, então você está defendendo o governo federal. Não, veja, nós temos que ser parciais no sentido de entender assim. O governo federal, quando trouxe o Marco Civil da Internet, fez uma busca ampla naquilo que serviria para bem do usuário e para abrir mais essa sedimentação que é a web nas mãos de poucas pessoas que detinham grandes informações sobre todos nós. É bem isso que o Ricardo mencionou. Então, poucas pessoas ganhando bastante dinheiro, porque é um excelente negócio, é um extraordinário negócio, e as pessoas manipulando informações. E você citava há pouco, né, Ricardo, a publicidade. E é bem isso. Quando nós achamos que não se ganha nada, ganha-se sim. Muito. A publicidade está chegando para nós, está batendo a nossa porta, ela está dizendo assim na nossa casa, olha, isso é bom para você. E você se irrita com tanta publicidade, mas por quê? É a moeda de troca de quem detém informação sobre nós. Exato. Então o Marco Civil da Internet, independentemente de ser criado no governo Dilma, de ser uma proposta do governo Dilma Rousseff, independentemente disso, serve ao cidadão e foi elogiado por muitos países como sendo um caminho a ser analisado, um caminho a ser, entre aspas, copiado também para outros povos. É nesse contexto que se deve observar essa lei. Professor Ricardo, fazer mais uma provocação aqui. O Brasil ganha, entre aspas, poder para colocar até um exemplo, esse barco como um exemplo, quando o Snowden acaba jogando no ventilador, né, dizendo, olha, uma coisa que a gente já sabia, mas que sempre era visto como a teoria da conspiração. E sabe, Lécio, desde Wikileaks já havia isso. Isso existe. Tá? Desde Wikileaks já havia isso, e aí você tem também uma outra vertente, não vamos entrar nela, mas que é Vatilix. Perfeito. Mas olha só, então o Snowden vai dizer que nós éramos espionados. No começo, quando era só o Brasil, a nossa própria imprensa criticava.
precisou aparecer a espionagem da Alemanha, Angela Merkel. Da França. Aí nós ganhamos importância. Até então, o Brasil era criticado por ter deixado de lado aquele encontro que teria em 2013 nos Estados Unidos. Deixou, não foi. E nós passamos a ser visto como um país que está dando o exemplo. Mas sobre aquele fato dos Estados Unidos controlar, se ele deixar de controlar, com todas as aspas do mundo, não vão mais controlar, nós daríamos isso a quem? A ONU, esse controle? Que caminho? Existe um caminho? Já foi discutido isso? Pois é, Lércio. Existe uma situação, claro, que a gente precisa analisar, que a internet, como eu já falei, ela é mundial. Só que quem inventou a internet foram os Estados Unidos. Então, toda aquela estrutura, aquela base, até mesmo falando tecnicamente, está sediada lá. Existem formas, situações de tentar descentralizar isso, uma vez que a internet se tornou, obviamente, não vou dizer um patrimônio da humanidade, mas eu vou dizer que faz parte da sociedade. Hoje o mundo não funciona sem internet. Isso é fato, nós já sabemos disso. Por que deixar, então, isso, até pela questão da espionagem, como a gente está comentando, na mão de uma pessoa só? Eu vou dar um exemplo bem tolo para você compreender, e já vou falar quem pode gerenciar ou gerir esse tipo de situação, mas imagine a situação onde você queira mandar alguma coisa para alguém em uma mesa de reuniões. Essa mesa de reuniões são todos os países do mundo. Cada um coordena a sua área de certa forma e a transmissão de informações dentro da sua região. Vamos entender assim. Aí eu tenho que passar um documento para a ponta da mesa. Eu pego essa folha e digo assim, passa para o lado para mim. A pessoa ela pode pegar e fazer assim, ó. Passou para o lado. Escravos de Jó. Exato. Vai passando. Pode Escravos passar. de Jó. Só Jogavam que, caxangá. será que alguém não pode fazer assim, Marlos? Ó, legal. E aí virou espionagem. Virou espionagem. Eu posso investigar a vida dos outros, mas entenda, às vezes a ferramenta ela é feita de forma aberta. Ela está lá para ser vista. Ricardo, mas como que a gente faz isso? Não tem que fazer. Tem que ter alguém para regular isso, né? Em nível mundial. Alguém, talvez a ONU. Dura imparcialidade aí. Exato. Dura imparcialidade. Nós sabemos essa que sempre vai ter, politicamente falando, ninguém melhor que você, Lércio, para dizer como que funciona isso no mundo. Quem é que manda no mundo? Será que tem uma organização que resolve isso? Ou são só interesses políticos? A internet entra nisso. A própria sede da ONU, né, a sede principal, está sediada em Nova York. Como desvincular isso? Certos líderes mundiais não podem participar da Assembleia porque são impedidos de entrar nos Estados Unidos. Automaticamente você já entende, já visualiza o nível de controle. É aquilo que nós sempre comentamos. Informação é poder e na internet circula um Big Data, né? É tudo que você possa imaginar. O teu e-mail, Marlos, que você manda para o Laércio, ele pode aparecer. Eu posso pegar. Então, tem que ter pena. As pessoas elas têm que ser regulamentadas. Por exemplo, não pode isso. Está errado. Por isso que a privacidade está tão forte no Marco Civil. Por isso que essa questão até da liberdade... Mas eu não posso. Tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso ter privacidade e, digamos assim, censurar as pessoas. Não posso censurar. Então, o Marco Civil ele acaba analisando essas duas situações também. Analisando o Brasil num contexto mundial, isso é importante falar, não é só Brasil. Tem gente que acha que o Marco Civil da internet só vai afetar relações nacionais, e não tem nada a ver. Você vai acabar também analisando questões de nível ou de ordem mundial. Empresas lá fora têm ações, têm trabalhos, têm filiais, talvez, aqui no Brasil. E como é que circula isso? Usa a internet. E dentro dessa sua fala, né, só para nós pontuarmos aqui, isso que fizemos foi a introdução. Então eu apresentei o assunto, mas a partir de agora, ou seja, a partir daqui, eu vou entrar no desenvolvimento. A sugestão nossa é que esse desenvolvimento trabalhe com 2 parágrafos. E dentro desses 2 parágrafos, todos esses argumentos, a sua leitura do texto da lei, nos 32 artigos, a sua observação também do viés da imprensa e do que repercutiu em outros países com leituras mais aprofundadas e necessárias, fará com que esse seu recheio, a apresentação feita, esse seu recheio fique o melhor possível, porque dará densidade argumentativa, para que daí sim, no seu último parágrafo, o 4º, nós somos 3, o 4º, por enquanto, né? Por enquanto, o 4º parágrafo seja necessariamente aquele que ofereça uma conclusão e que deixe o corretor de qualquer banca, em qualquer concurso, tendo uma convicção. Texto bem escrito, texto fundamentado e texto com um grau de avaliação elevadíssimo, que é o nosso desejo. Professor Marlos, só para a gente incentivar o pessoal a fazer a leitura desses 32 capítulos. Olha, quem vai fazer a correção, caindo esse tema,
não tenha dúvida que vai ler isso. Sim, e vai saber se não existe incoerência na afirmação que está fazendo a redação. Como você diz isso, Lécio, as bancas se reúnem e previamente discutem cada um dos detalhes da proposta. Então, a proposta que fizemos há pouco, que você escreva um texto dissertativo, argumentativo, sobre o Marco Civil da Internet e a sua relevância para o cidadão. Simplificando o tema. Marco Civil da Internet e a sua importância para o cidadão. Essa banca discutirá todos os melindres da aplicação da lei, o antes, o durante e o depois, e a repercussão e a representatividade para o cidadão. Por isso que quando você chegar e acabar falando sobre a lei, coloque a lei e coloque o ano. Coloque a lei, o ano, e se você quiser um embasamento para isso, tem que falar do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Porque você vai encontrar na internet um monte de situações, especulações, opiniões próprias, e isso não vai valer. Você tem que pensar no que é sério e no conteúdo que você pode ler que te dê real credibilidade, que é a lei e os seus 32 artigos, bem como o ano da lei e, além disso, o cara que organiza aqui no Brasil. O ICANN trabalha nos Estados Unidos, mas e no Brasil? CGI.br. Não vai esquecer. Cabe observar também, e dividindo a lei, ajudando você, que tem 3 coisas básicas, então, que nós precisamos analisar do Marco Civil da Internet. A primeira delas é a neutralidade. Palavra estranha essa, né? Neutralidade. Bom para colocar no desenvolvimento, neutralidade. Neutralidade. A privacidade dos seus dados e, claro, como é que os seus dados são guardados, armazenados, por quanto tempo, será que podem dispor, não podem dispor? Não podem dispor. É legal falar um pouco da neutralidade. Você, para acessar a internet hoje, o Marlos, o Laércio, nós aqui no Brasil, precisamos de um provedor, que eu já falei. Esse provedor, ele o que fazia? Imagine só, eu faço um esquema aqui e eu coloco a internet, moramos no mesmo condomínio, eu coloco a internet na minha casa. Eu digo, olha, gente, eu vou pagar. Eu não faço isso, mas imagine. Tá assim, de gente que observa essa situação. Põe e digo assim, eu vou compartilhar minha conexão com o Marlos e com o Laércio a gente divide. Isso é um bom negócio para o provedor? É péssimo. Ele achou horrível. Ele perdeu 2 clientes. Claro. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a cortar os serviços. Eles pegavam que tinha muita gente usando e diziam assim, não, você não pode mais fazer isso. Não, você agora não tem mais acesso a tal coisa. Isso foi cortado no Marco Civil. Eles podem determinar produtos específicos para vender para o usuário, mas eles não podem mais determinar o uso, exatamente. É uma evolução, então, todo esse processo. E para ele finalizar toda essa estrutura que você deu para eles, professor Marlos, para organizar essa redação, tem um fechamento? Uma conclusão. Tem uma conclusão, e nessa conclusão, as gerações vindouras, que agora tem uma regulação. Nós já sabemos que os pequeninos já estão com tablets em mãos. Nós já sabemos que os médios, vamos assim dizer, também já estão dotados de toda essa sistemática tecnológica. E certamente, adiante, eles entenderão que essa lei, aprovada agora, poderá ser melhorada, mas isso é uma questão de adaptação, de adendo à própria lei. Sempre tem que melhorar. Mas já existe a lei. É infinitamente superior à ideia de partirmos do zero. Não tem nada que regulamente, como você bem mencionou. Como não havia nada que regulamentasse, a festa acontecia. A partir de agora, as relações serão outras. Então, numa conclusão, também vale a pena ponderar quanto à eficácia e eficiência dessa lei, o seu cumprimento, porque o cidadão vai ter que exigir isso por intermédio de outros mecanismos, que sejam os mecanismos punitivos para quem descumpre a lei, e a sua melhoria, o seu aprimoramento dentro de alguns anos. Exato. É uma boa conclusão. Exato. Rapaziada, olha, o tema é gigantesco. Vamos ainda discutir muito. Isso aqui foi hoje só para começar. Tem ainda muita coisa para a gente ver. Com 3 pessoas, não? 3 pessoas. O professor Ricardo vai voltar aqui. Nós vamos explorá-lo muito em relação a isso. Vale a pena você treinar. A organização que o professor Marlos fez é sensacional. Você treina isso porque nós vamos ainda voltar aqui e dizer, olha, tá vendo? Tá aqui no seu concurso. Então, professor Marlos, professor Ricardo, obrigado. Obrigado. Grande abraço. A gente volta no próximo Prova Atualidades e num trio. Até mais. Até mais. Abraço.